Olá pessoal, eu me chamo Melk e hoje nós vamos fazer o último vídeo, sobre as equações de funções, sobre zeros da função quadrática. E aquele papel vai ser muito útil para encontrarmos a resposta desse tipo de parábola, Aqui a gente tem y, aqui a gente tem o x. A gente já sabe que essa curva aqui é uma y que depende de x e ela é uma função quadrática, na forma ax² mais bx mais c. E daí a gente quer saber qual é o valor de x que a gente tem que colocar aqui para que isso aqui fique igual a zero. Aí a gente vê que a parábola ela não encosta aqui no zero. Então nenhum valor real de x pode anular isso daqui. Só que você se lembra que o teorema fundamental da álgebra, ele garante que essas raízes existem. E essas raízes nos possibilitam escrever o polinômio assim. Então, todo polinômio pode ser decomposto nessa forma. Quer dizer, pode ser reescrito nessa forma. Então, isso garante a existência dessas raízes. Só que nenhuma raiz real vai resolver. Então a gente vai ter que apelar para os complexos. Os complexos, pessoal, é um conjunto que vai além dos reais. A gente tem o zero aqui, Aqui a gente já sabe que vem os números positivos, por exemplo, mais 3. Aqui a gente tem os negativos, E a gente sabe que o menos 3 ele é menor do que zero. E o mais 3 é maior do que zero. Aquele que fica à esquerda de um outro número vai ser menor do que ele. Então, o que acontece? Aqui a gente já tem todos os números, dispostos nessa reta aqui. Só que o número real, ele é unidimensional, Ou seja, você só pode ir para a esquerda ou para a direita. Ele é preso nessa reta, ele não pode sair daqui. Para que seja possível encontrarmos um número que anule isso, nós temos que apelar para mais uma dimensão. Agora nós temos um número bidimensional. Ou seja, agora esse ponto ele não está mais preso aqui na reta real. Ele pode sair daqui, ele pode ficar aqui fora. E daí o que é que vai acontecer? Ele vai ter uma parte real, certo? Vai ser a parte aqui que vai pegar no eixo dos reais aqui, ó. E aqui em cima a gente vai ter a parte imaginária, Que vai ser a outra coordenada dele. Então agora nós temos um número que pode ser dado por um par ordenado. Então o que a gente vai fazer? Os complexos, eles vão ter uma parte real, que vai ser o nosso A, mais um B multiplicando o I. Sendo que o B é um real multiplicando o imaginário. Então, aqui no caso, se por exemplo nós temos 2, mais 2, aqui a gente vai ter mais um I, por exemplo. Só que a gente pode subentender isso aí para somente I. Então aqui eu tenho 1i, aqui eu vou ter 2i, mais 2i. E também aqui embaixo vai ter menos i, Que é a mesma coisa que menos 1i, só quando eu vou colocar mais. E que vai ser menos 2i. Então observe que agora eu tenho mais uma dimensão aqui. O número vai ser um ponto em um plano, não mais uma reta, certo? Aí isso vai ter uma consequência muito interessante, Por quê? Agora eu posso sair do simples cruzamento de duas retas, para ter dois planos assim. Sendo que aqui eu vou ter a parte real, cadê? Essa parte de cima vai ser a parte real, assim, certo? Aqui outra parte real. Então se eu pegar somente as partes reais, eu vou ter um cruzamento de duas retas, Agora se eu extrapolo cada reta para um plano, aí eu vou ter esse negócio 3D aqui, um gráfico em 3 dimensões. E aí, como ele é em 3D, eu vou ter aqui um gráfico em 3D também. Ou seja, vai ter pontos fora dessas retas, aqui nessas áreas, que vão anular esse negócio.
Então, primeiramente, a gente vai ter que entender as operações com esses números, né? Se você vai somar um complexo com outro, fica lá, se eu tenho um número complexo A1 mais B1i, e eu vou somar ele com um A2 mais B2i, é a mesma coisa que eu somar cada uma das coordenadas, ó. Vai ser igual a o A1 mais o A2, né? Mais quem? B1 mais B2, certo? Isso aqui vai me dar a soma dos complexos. Agora, produto, a gente vai ter a distributiva, né? Ou seja, o A1 mais o B1i, fazendo a multiplicação dele aqui, ó, A2 mais B2i, você faz a distributiva normal, porque são duas coordenadas ali, né, que você não pode juntar. Então fica A vezes o A, vai ficar A ao quadrado, né? Certo? Quer dizer, vai ficar o A1, A2, podem ser números diferentes, né? Mais, aí vem o B, o A1, tá? Aí agora vem o B multiplicando esse cara. Não, a gente vai fazer assim, né? O A pelo A, depois a gente faz o A pelo B2. Aí vai ficar assim, A1, B2i, certo? Agora é a vez desse cara aqui da frente. Então, mais B1i multiplicado pelo A2 mais quem? Esse cara aqui, certo? B1, B2, e vai ficar B1 e B2i. Ou seja, segue dessa forma. Então você repara que quando você tem um número bidimensional, as operações não são tão simples assim, certo? Mas é isso que vai nos possibilitar anular isso aqui, certo? Então beleza, a gente já sabe que se você tem dois complexos, você faz a distributiva e isso aqui ocorre. Agora uma outra coisa, que é a mais importante, quando você tem um número complexo assim, você pode usar esse tipo de notação, né, para as coordenadas real e imaginário. Os dois juntos vão formar um complexo, um número complexo, né, bidimensional. Ou você pode optar por fazer uma outra representação assim, que é a mais top de todas, né, que foi um grande avanço. Você pega um vetor, uma flecha, assim. Aí, o que é que você vai fazer? Você vai ter duas coordenadas aqui, ó. Essa de baixo, eu vou chamar aqui de cosseno do ângulo, certo? Multiplicado por quem? Por 1, vou deixar por 1 por enquanto. Imagine que esse vetor ele tem 1, então vai ser 1 aqui, certo? Esse comprimento dele é 1, é unitário. Aqui em cima eu vou ter seno. Seno de θ, multiplicando quem? Multiplicado por i, porque os imaginários, a unidade imaginária é o i. Então vai ser seno de θi, e essa parte de baixo vai ser o cosseno de θ, aqui, multiplicado por 1 também, porque ele é unitário, né? Se fosse um tamanho 2, ia ser 2 aqui na frente e 2 aqui. Beleza, aí por que eu estou fazendo isso aqui? Bem, a gente tem que se lembrar lá do triângulo retângulo. Aí quem é o seno? O seno desse ângulo θ aqui, ó. O seno desse ângulo θ, ele será igual a, vamos colocar aqui A, B e C, né? Certo? O A é a hipotenusa, o B é essa altura, o C é o chão. Então o que eu vou fazer? O B dividido pelo A vai ser igual ao seno desse ângulo aqui, ó. Já o cosseno de θ vai ser igual ao C sobre o A, ó, certo? E a tangente aqui que a gente já viu, da derivada, né, vai ser o nosso B sobre A. É o B sobre C, na verdade, perdão. É a altura dividido pelo chão aqui, né? A altura dividida pelo chão vai ser a nossa tangente, que é a nossa derivada lá, né? Só que aqui, no nosso caso, a gente só vai precisar desses dois primeiros, ó. O seno de θ é igual a B sobre A.
O cosseno de θ vai ser igual ao C sobre A, trigonometria básica, nesse negócio. Aí o que é que eu faço, né? A gente faz o círculo trigonométrico, que a gente vai estender isso para um ângulo aí que pode ser infinito, e não mais somente até 90 graus. E aí, o que é que vai acontecer? Imagine que eu quero saber quem é esse B, que é a minha altura, né? Olha só, repare que esse B é igual a essa altura aqui, ó, certo? E quem é o C, que é o chão, certo? Aqui, ó. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou isolar. Eu vou multiplicar os dois lados da equação pelo inverso desse. Ou seja, quem é o inverso de 1 sobre A? É o A. 1 sobre A elevado a menos 1 é o inverso. Então, eu vou inverter ele, tá? Fica A sobre 1, que é a mesma coisa que só o A. Certo? Então, eu vou fazer isso aqui. Vou multiplicar pelo inverso aqui. Multiplico pelo inverso aqui. E aí, o que vai acontecer? Eu vou poder cancelar esse com esse, certo? Então, o seno de θ multiplicado pelo A será igual a B. Ou seja, essa minha altura, ela é dada pelo quê? Esse comprimento A multiplicando o seno de θ. Aqui se segue da mesma forma. O A multiplicando o cosseno do meu ângulo θ ali vai me dar o C, que é esse chão aqui, ó. Certo? Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu fiz a mesma coisa. Eu peguei o A, que é aqui a minha hipotenusa, né? Que é esse tamanho aqui, que é unitário no meu exemplo. 1 multiplicando o cosseno vai dar o chão. 1 multiplicando o seno e multiplicando o i vai dar a altura aqui imaginária, certo? Agora eu posso representar quem era a parte real, né? Que é o chão, vai ser o meu cosseno do meu ângulo θ, mais a parte imaginária que vai ser i, seno do ângulo θ, certo? E agora tem uma nova representação, só que agora em função do ângulo. Isso aqui, mais tarde a gente vai entender, mas no momento vocês podem engolir aí, por enquanto, que vai ser Euler elevado a o ângulo θ multiplicado por i, multiplicado pela unidade imaginária, certo? Então, é só isso. Eu peguei e fiz uma outra representação agora em função do ângulo e desse tamanho aqui, dessa amplitude. E aí eu vi que isso aqui é igual a isso, ok? E olha só que interessante, agora o exponencial eu posso elevar um número ao quadrado e ver o que acontece. Não é legal? Então vamos lá, em radianos, a gente vai ter aqui, ó. Imagina que eu tenho um número i, ele é só i, ó. A flecha ela está aqui, assim. Então, esse complexo aqui, ele é o quê? Ele é 0, né? Mais 1 multiplicado por i, certo? Ou seja, o meu complexo, ele é só o i. A parte real dele não tem, ó, porque a sombra aqui, ó, imagina que eu tenho uma luz aqui em cima, não tem nada aqui, ó, só tem parte imaginária desse complexo, beleza? Agora imagine, eu quero elevar esse número ao quadrado. Eu quero saber quanto é i elevado ao quadrado. Bem, a gente já vai descobrir como fazer isso. Bem, se eu for transformar isso aqui, né, eu já sei que o cosseno desse ângulo, ele vai dar 0, né? E o seno desse ângulo tem que ser igual a 1. Então, como é que vai ficar? Euler elevado a o meu ângulo multiplicado por i, né? Eu quero descobrir quem é esse ângulo. Nesse meu caso aqui, fica claro que é 90 graus, porque o cosseno de 90 graus é 0. Já o seno de 90 graus é 1. Então fica só 1i, né? 1 multiplicando o i. Que é a mesma coisa que eu só pegar o i sozinho. Certo? E eu posso só deixar o i, porque o 0 não vai contar. Então i, ó. Agora quem é esse ângulo? 90 graus. Só que 90 graus eu tenho que converter para radiano. Sempre em cálculo, os 90 graus tem que ser igual a radiano. Aí você pode estar se perguntando, ó, uma volta completa é 2π, rad, né? Só 90 graus, quer dizer, 360
que é uma volta completa, é igual a 2π radianos. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir esse cara aqui, ou multiplicar aqui, né, por 1/4. Por quê? Eu vou ter 90 graus. Então, tem que multiplicar esse cara por 1/4 também, dos dois lados. Ou seja, 90 graus, 1/4 de volta, vai ser igual a π sobre 2. Certo? Então, no caso, π sobre 2 multiplicando i é sobre 2. Euler elevado a π sobre 2i é igual a i. Certo? E agora sim eu posso fazer o quê? I elevado ao quadrado vai dar quanto? Só i ao quadrado. Eu ainda não sei desse lado, mas desse lado fica claro o que é que eu tenho que fazer. Elevar ao quadrado, certo? Então o que é que vai acontecer aí? Eu vou ter, na verdade, Euler. Esse aqui eu tenho que multiplicar com esse, vai dar só o π, né? Porque esse 2 vai cancelar com esse 2. Vai ficar π vezes o i, que é igual a i ao quadrado. Certo? Então o que é que aconteceu quando eu elevei esse número aqui ao quadrado? Na verdade, eu acrescentei mais 90 graus, né? Porque, ó, se π sobre 2 era 90 graus, o π vai ser igual a 180 graus, né? Então, quando eu elevo um número ao quadrado, eu multiplico aqui, o resultado deu só π, e agora eu posso descobrir quem é i elevado ao quadrado. I elevado ao quadrado é esse cara rotacionado 90 graus para cá. Ou seja, i ao quadrado vai ser igual a menos 1. Ele estava aqui, ó. Eu girei ele 90 graus para cá, ele parou aqui. O tamanho dele é 1. Esse comprimento aqui, ó, é 1. Então, logo, 90 graus, aí ele vai se alinhar com o eixo dos reais, né? Certo? Vai ser 1, então é isso. E isso daqui é muito top, porque agora eu sei que i elevado ao quadrado é igual a menos 1. Certo? E eu descobri que se eu elevo o número ao quadrado, desse modo aqui, eu vou girar ele 90 graus. Se eu elevar aqui mais uma vez, nesse caso aqui, se eu elevar ele ao quadrado novamente, aí eu já vou ter menos i. E assim ele vai girando. Ou seja, elevar um número complexo a uma potência significa girar ele aqui. Se você tomar como notação o ângulo, né? O ângulo que ele faz aqui, ó. Beleza? Então aqui já está top, porque você se lembra que haviam, no caso, pode acontecer de você encontrar assim, raiz quadrada de menos 4. Não tem como, né? Porque a gente viu que não importa o sinal. Olha só, mais 1, quer dizer, mais 4. Isso daqui, talvez a gente testaria. Ó. Olha só, 2 vezes 2 vai ser igual a quanto? Mais 4. Agora, menos 2 multiplicado por menos 2 vai ser igual a menos, com menos vai dar mais 4. Ou seja, era impossível você encontrar uma raiz assim. Só que agora você já sabe. Por quê? A gente já fez todo esse caminho para perceber que i elevado ao quadrado é menos 1. Então, a gente vai jogar nos complexos. Que é quem? Que é menos, no caso só i, né? A gente pode decompor, no caso, assim, né? Como uma raiz de 4, multiplicando a raiz, deixa eu tirar esse cara aqui, multiplicando a raiz de menos 1, certo? Por que que é possível fazer isso aqui? Né? Já tem que apagar aqui em cima. É possível porque a raiz de menos 4 é a mesma coisa que ser menos 4 elevado a 1 sobre 2, certo? Só que eu posso decompor isso aí em mais 4 elevado mais 4
multiplicando menos 1, né? Vai ficar a mesma coisa aqui. Isso aqui é elevado a 1 sobre 2, certo? Agora, quando a gente vai elevar isso aqui, a gente pode multiplicar os dois ali dentro, que vai ser 4 elevado a 1 sobre 2, multiplicado por menos 1 elevado a 1 sobre 2, certo? Então, a gente só passa para a raiz. Raiz de 4 multiplicando raiz de menos 1, certo? Então, beleza. Agora, isso aqui, raiz de 4 vai dar 2. Raiz de menos 1, a gente já sabe que i elevado ao quadrado vai dar menos 1, certo? Logo, a gente multiplica os dois expoentes pelo inverso, né? 1 sobre 2, multiplica por 1 sobre 2, multiplica não eleva, né? A gente está multiplicando o expoente que está aqui, aqui eu tenho 1 subtendido, né? Então, olha só, i elevado a 1 será igual a menos 1 elevado a 1 sobre 2, certo? Então, essa raiz aqui, ó, que é menos 1 elevado a 1 sobre 2, vai ser igual a i. Então, no caso, isso aqui, a raiz de menos 4 é igual a 2i. E aí torna-se possível agora a gente visualizar, a gente entender raiz de número negativo. E daí, agora, a gente já está apto a resolver esse tipo aqui de função, né? A gente encontrar os zeros para qualquer coeficiente, seja a, b e c, qualquer um. Porque agora, a gente já sabe que esse x1 e esse x2, pelo próprio teorema fundamental da álgebra, ele já nos diz que a gente sempre pode fazer isso com as raízes complexas, né? Desde que a gente trabalhe com os números complexos, né? E eu acho que foi complexo porque, como a gente tem mais uma dimensão, a gente tem que elaborar melhor os cálculos, né? A gente acaba aqui esbarrando em coisas um pouco mais complexas do que se a gente estivesse trabalhando apenas com os reais, né? Que foi o caso dos vídeos anteriores, beleza? Então é isso. No próximo vídeo a gente já vai resolver uma função quadrática dessa daqui. E qualquer coisa a gente pode refazer esse vídeo aí, se ficou muito confuso, né? Pode fazer tudo de novo e tentar explicar melhor, certo? Então é isso, valeu, até o próximo.